Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Professora Bárbara aqui, professora de Química. E aí, hoje, o que aconteceu? A gente estava conversando aqui, né? E aí, falaram assim, Bárbara, prepara alguma coisa ali rápida dos conteúdos que caem. Eu falei, ixi, e agora? Como é que eu vou fazer? Que conteúdos que caem? Nossa, aí o que eu fiz? Fui assistir a live do professor Leozinho. Leozinho de Química, quem não viu, procura aí. Teve a live dele, vídeo ao vivo. Vai estar aqui em algum lugar. Se não tiver, vocês vão lá na abinha de ao vivo e procura o professor Leozinho. E aí eu falei, gente, quais desses conteúdos que a gente ainda não explanou muito bem? Onde que a gente pode passear aqui agora? A gente pode explorar. Aí eu falei, já sei, já sei. Falei, vou tentar relacionar um conteúdo que os alunos querem desmembrar, mas são juntos. E também, quando os alunos veem isso aqui no edital, eles pensam uma coisa, eu acho que eles não estão enxergando tão profundamente. Então, a gente vai tentar relacionar conceitos de soluções, misturas e algumas, bem pouquinhas, só ali vamos dar uma introduzidinha em forças intermoleculares. Será que a gente consegue fazer isso? Então, vamos começar ter colocado mistura antes, né? Misturas antes das soluções, soluções antes das misturas, mas vamos ver. Então tá, como que eu vou relacionar isso, professora? Primeira coisa que eu quero saber é: uma solução é uma mistura? O que vocês acham? Que uma solução é uma mistura? A gente fica pensando nisso, a solução é uma mistura, né? E aí, antes, para eu saber isso, eu tenho que saber o que é uma mistura, né? O que é a definição de mistura? Mas a definição de mistura é a mesma de solução? Como que é? A mistura é um grande grupo. Toda vez que eu estou pensando em duas ou mais substâncias, essas substâncias podem ser simples ou compostas, eu estou pensando numa mistura. E tem reação química aqui? Não, aqui não tem reação química. Por quê? Porque se reagir, passou a ser uma coisa nova, parou de ser uma mistura. Mas eu posso ter misturas que reagem e formam outras misturas. Mas aí entra lá na inorgânica. Aí vocês vão lá ver a simples troca, as dupla troca, e aí a gente vai para lá. Tá. Não, o acento errado aqui, ó. No homogêneos. É. Aí. Aí. Acho que é assim. Então a gente tem essa questão aí. E quando a gente for para soluções, como que vai ser? Tá. Então vamos pensar primeiro. Eu tenho as misturas, tem que ter duas ou mais substâncias. Quais que tem que ser os estados de agregação dessas substâncias? Qualquer um. Qualquer estado de agregação. Quais são os estados de agregação? Sólido, líquido e gasoso. Tá. Então eu posso misturar. Vamos colocar o laser pra gente poder dar uma aqui, tá. Então eu tenho sal, que é sólido, misturando com a água líquida. Aí eu tenho uma mistura. Faz sentido, né? E o sal, ele solubiliza. Ai, professor, mas eu tenho água salgada. Isso é uma reação química? Não, isso não vai ser uma reação química. Ele está solubilizando ali na água, né? Se dissociando, formando íons, da dissociação dos íons, né? Já que é um sal. E aqui sal. Ai, professor, mas que sal que é esse? Sal é sal. Nossa, isso aí, ó. Olha a professora caindo no erro. Então agora é a hora de vocês me corrigirem. Falar assim, professor, mas sal não. Esse aqui que eu tô pensando é o sal de cozinha, o cloreto de sódio, NaCl. Porque toda vez que a gente pensa em ligação iônica, o metal vem na frente. Então, Na, que é o sódio, Cl. Beleza? Então já recapitulamos vários conceitos. Então aqui eu tenho uma mistura. Legal. Eu posso ter café com leite. Ah, café com leite é uma mistura, os dois estão líquidos ali. Massa demais. Eu posso ter ainda areia, água e óleo. Uai, também é uma mistura. Aqui é líquido, líquido e aqui é areia. Interessante. Eu ainda poderia ter água com gás, que é como se fosse uma mistura, refrigerante. Aí eu tenho um gás com líquido. Ah, é uma mistura. Eu posso pensar que a minha garrafa aqui com o ar que tá aqui em volta é uma mistura, não posso? Ai, se eu quiser, eu posso pensar nisso. Eu, sei lá, colocar uma. Coloquei aquele negócio que guarda a flor da rosa, da Bela e a Fera. Guarda aquela rosa lá, aquela cúpula de vidro lá. E aí tá a rosa e o ar ali. Se eu falar que eu tô olhando ali pra dentro, pra mim pode ser uma mistura de um gás com sólido. Não deixa de ser, né? Faz sentido. Então tá. Então, eu tenho todos esses estados de agregação. Beleza. Só que aí tem uma situação. Quando eu misturar aqui minha água, de uma maneira que o sal consiga diluir ser todo solubilizado, eu vou ver só uma água ali. Porque aí se eu beber, eu sei que ela tá uma água salgada. Mas eu tô vendo somente aquela água ali. Não vou ver o sal mais. Se eu misturo café com leite, eu sei que é café com leite porque a cor mudou.
Então, mas eu não consigo ver o leite e o café separados. Eu tô vendo ali café com leite, tudo uma coisa só. Beleza. Agora aqui, eu tô vendo tudo separado. Então, nesse caso aqui já tá diferente. Eu já consigo ver 3 fases. Aqui eu só vou ter uma fase. Aqui eu só tenho uma fase. Aqui eu tenho 3 fases. Será que tem alguma classificação para isso? Tem. Misturas homogêneas. Quando a gente fala assim, ó, professora, eu não consigo lembrar a diferença de homogênea para heterogênea. Lembra da receita. Bater o bolo até a massa ficar homogênea. Pega uma receita aí, vai lá, pega uma massa lá de bolo no armário, dá uma olhada. Misturar até ficar homogêneo. É que não é para ter partícula ali do pozinho da massa, o negócio do ovo, o negócio do leite. Ficou homogêneo, só tem uma fase. E heterogêneo, de diferente. Eu tenho diferentes fases. E eu posso ter quantas? Poderia ser só duas. Podia ser só areia e água. Podia ser só água e o óleo. É um sólido e um líquido. Aqui também é um sólido e um líquido e é homogêneo. Aqui é um sólido, líquido e é heterogêneo. Então, isso aí não tem nada a ver. Então, tá. Então, o primeiro ponto é esse. E leite e sangue? Por que isso aqui eu trouxe marcado? Isso aqui é uma curiosidade, que é bem interessante. A gente vê maionese também entra ali naquele negócio. Às vezes, depende muito da referência, e aí é mais uma curiosidade aqui para vocês. Leite e sangue parecem misturas homogêneas, mas se a gente olhar bem de pertinho, a gente vai ver que são heterogêneas, elas ficam sim separadas. A gente vê as coisas separadas com uma classificação bem específica de mistura heterogênea. Então, se eu olhar no microscópio, leite é uma mistura heterogênea? Verdadeiro, beleza? Então tá. Mas aí a gente quer relacionar isso com as soluções. Então, as soluções são ou não são misturas? São misturas. De que tipo? Homogêneas. Porque se é uma solução, tá tudo ali na mesma fase. Professor, mas você vai me trazer ali uma solução? No próximo slide. Spoiler. Spoiler dos próximos slides. Que vai ser uma mistura heterogênea. Vou mostrar uma para vocês, que pode até ser uma classificação ali. Só que aí vai ser assim, uma situação bem específica, tá bom? Então vamos ver se vocês conseguem identificar sem eu falar quando a gente chegar no próximo slide. Então eu tenho uma mistura, só que aqui eu começo a chamar as coisas a bordo. Então assim, eu tinha todas as misturas, aí das misturas eu trouxe as soluções. E aí eu tenho solutos e solventes. Solvente, como que eu vou diferenciar o solvente? Lembra do solvente mesmo da tinta, do thinner? Ele é o tal do solvente ali, é ele que vai solubilizar as coisas, ele solubiliza o soluto. A água é o solvente e ela solubiliza o meu soluto, entendeu? E eu posso ter as soluções em quais estados de agregação? É só líquida? Não, não, não. Eu posso ter as misturas em qualquer estado de agregação. Sólido, líquido e gasoso. Mas aí como vai ser? Sólidos são um estado de agregação sólido, uma mistura, uma solução no estado de agregação sólida. As ligas metálicas. Uma solução líquida, álcool. Álcool com água, né? O álcool que a gente compra, álcool 96, álcool 70. Ele é álcool e água. Professor, mas aí ele pode ser umas... Quando que eu vou enxergar isso como solução e quando que eu vou enxergar isso como mistura? Então, depende do que a gente quer fazer no exercício. Numa mesma questão, ele pode te perguntar uma maneira de você separar água e álcool. E aí a gente vai lidar isso como uma mistura homogênea. Mas eu quero saber a concentração do álcool na água. Aí agora eu tô pensando em solução. Mesmo que sejam as mesmas coisas, eu tô olhando pro mesmo becker, é a mesma coisa, é o beckerzinho ali, eu vou pegar aquele becker, vou separar um pouquinho para outro e vou fazer ali a minha titulação que seja, para mim determinar quantitativamente. Meu teste é um teste que não seja um teste de bancada, digamos assim, um teste mais específico. E aí eu vou pegar esse outro beckerzinho que eu separei e agora eu vou fazer uma separação, fazer uma destilação fracionada. É a mesma coisa. Por que um eu tô lidando com mistura e um eu tô lidando com soluções? Porque as coisas que eu estou abordando são diferentes. Então os conceitos se relacionam, mas é a mesma coisa, mas depende da visão que eu estou tendo. Isso é importante para o exercício. Gasosa. O ar. Toda mistura gasosa é considerada uma solução. Aqui, os conceitos já se relacionaram. Toda mistura gasosa é considerada uma solução. E aí, eu também posso classificar as soluções pelo estado de agregação, posso classificar pela natureza do soluto. Como assim? Se o meu soluto for
Eu tenho, né, o soluto ali, sei lá, açúcar, que é um composto molecular. Como é que eu sei disso? É porque eu sei de ligação química. Sei que aquilo ali é um composto covalente, posso chamar ele de molecular. Eu tenho uma solução molecular. Ah, agora eu já tô olhando de outra coisa. Então, agora, para mim saber isso aí, eu tenho que saber lá de ligação química. E se eu tiver um soluto iônico, sal eu sei que vai formar íons, né? O sal de cozinha são ligações iônicas, né? NaCl. Eu sei que a minha solução ela é iônica. Puxei tudo isso. E agora a solubilidade, quando eu penso na solubilidade, eu já estou atribuindo agora mais para a solução, me aprofundando mais em solução. Estou pensando em coeficiente de solubilidade. E o que, que vai influenciar na solubilidade de alguma coisa? As reações intermoleculares. Aham. Se o composto é apolar e o solvente também. E aí, como que isso vai se interagir entre eles? Vai solubilizar? Não vai solubilizar? Só vou saber se eu souber o quê? Como que comporta as reações intermoleculares ali. Mas para eu saber disso, eu tenho que saber da eletronegatividade, para eu saber se o composto é polar ou apolar. Entenderam? Então é por isso que quando a gente vai explicando esses conteúdos, eles não se separam, eles estão todos juntos. O que influencia no coeficiente de solubilidade? A temperatura. Por quê? Grau de agitação das moléculas. Tá. E os tipos de soluções também. Trouxe aqui só para poder. Que eu não queria deixar passar, né? Sobre a solução saturada, quando o soluto tá ali no mesmo nível certinho do que eu posso ter, e eu posso ter ela saturada com corpo de fundo. Ué, e aí se eu sou saturado com corpo de fundo, eu tô vendo ali o sal dentro da água. Não tá tudo solubilizado. Então agora eu posso classificá-la como uma mistura heterogênea. Eu tô vendo duas fases. Eu tô vendo sal que sobrou que ele não solubilizou, por quê? Porque o coeficiente de solubilidade era uma quantidade máxima que eu podia dissolver e eu pus a mais. Então agora eu consegui puxar lá de soluções a mistura. Insaturada, quando eu ainda consigo colocar mais coisa. Ué, professora, esses termos saturada e insaturada são os mesmos das ligações lá da orgânica? Quando a gente fala de uma ligação está inteira saturada, o carbono está saturado, o carbono está insaturado. Esses mesmos conceitos aqui. E além disso, eu ainda posso ter uma solução que ela é super saturada, ela é instável. Aí eu tô falando de instabilidade, já tô trazendo conceitos lá da termodinâmica e tudo mais. Porque é uma solução que ela tá acima do limite que pode. Só que aí pode ser vários fatores que eu posso fazer isso. Eu aqueci e aí ela ficou muito concentrada, digamos assim, em termos mais comuns, né? Ficou muito concentrada e ela tá instável. E aí, qualquer movimento brusco que eu fizer com aquela solução, ela vai ter corpo de fundo. Então, a gente chama isso de solução supersaturada. Certinho? E qual foi o objetivo de estudo para poder relacionar? Será que a gente conseguiu relacionar? Onde que a gente pode ver isso aqui? Então, das misturas, eu consigo puxar os tipos. Das homogêneas, eu vejo as soluções. E com as soluções, eu tenho coeficiente de solubilidade, os tipos. Eu vou ter concentração. Posso trabalhar, posso vir aqui para estequiometria. Posso ainda puxar aqui uma ligaçãozinha, um balanceamento. Posso puxar aqui um pouquinho de conceitos de inorgânica, um ácido, uma base, alguma coisa assim. Uma reação inorgânica, posso fazer aqui. E eu ainda vou ter as propriedades coligativas, porque toda vez que eu tenho um solvente, né, e um soluto não volátil, eu tenho o que? Acentuado propriedade coligativa. Ah, tá. Então aqui é uma mistura que eu puxei tudo isso. Interessante. O que mais que eu tenho das misturas? Eu posso pensar da separação das misturas. E além das misturas, eu ainda posso pensar em mais coisas, né? Mas eu trouxe aqui também as curvas das mudanças de fase, misturas azeotrópicas, misturas eutéticas, se é uma substância pura. Como que funciona ali quando tá tendo, né? A mudança de fase. Então, quando eu tô mudando o estado de agregação. Ponto de fusão, ponto de ebulição, tô indo do sólido pro líquido, do líquido pro gasoso. Caraca, professor, que tanto de coisa, que é isso? Que aulona! Então, é isso, gente. Tentei trazer aqui uma maneira da gente expandir a nossa visão das coisas, tentar enxergar como os conteúdos podem se relacionar, conteúdos que caem, e às vezes eu não vejo que esse conteúdo cai, mas uma maneira desse conteúdo cair, ele tá implícito dentro de outro, né? Às vezes ele tá explícito mesmo. Tentei trazer isso aí um pouquinho para vocês, para a gente tentar enxergar as coisas com outros olhos. Tentar, quando a gente lê a questão, é importante a gente ter uma noção de mundo ali daquela questão. Até onde ela vai, até onde eu consigo explorar, até onde eu não consigo, que conceitos que se misturam, por que um conceito depende tanto do outro. Foi isso que eu tentei trazer
pra gente hoje. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Vocês gostaram desse tipo de análise? Comenta aí. Se vocês não viram o vídeo do professor Léo, vejam pra gente poder tentar relacionar mais conteúdos que a gente consegue. Se vocês já viram alguma questão fazendo estudo, coloca aí nos comentários. E até a próxima!